agradeço à ministra Carmen. Esse caso é extremamente importante e interessante, principalmente para já fixar posicionamento para as eleições de 2024 e para as próximas eleições. Aqui o fato concreto, eu que sou paulista e paulistano, é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total, num determinado momento, de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subrepetícia. E aqui, pedindo todas as vezes ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, a minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, ou do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala, enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, têm o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa, no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e a possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista, ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições
que um determinado campo político, naquela eleição, adotava. Ou seja, a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso do campo eleitoral. Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano e proclamo o resultado. Presidente. Antes de proclamar o resultado, passo a palavra ao ministro Cássio. Nós julgamos na preliminar, peço permissão para adentrar o mérito. A verdade, fincamos a competência. Na competência da Justiça... Fomos vencidos agora. É verdade. Então, senhor presidente. Por maioria, o tribunal fixou a competência. Antes de passar para o mérito do relator, ministro Raul, por favor. Eu acho que, tendo, nesta ocasião, fixado a competência da Justiça Eleitoral, me parece que nós podemos avançar naquele aspecto acerca da tese. Penso que, sim, em tese, devemos, então, reconhecer que sempre, salvo exceções aí sim, mas em regra, quando houver, durante a campanha eleitoral, uma menção desabonadora, ou depreciativa, sobre a figura especial da primeira-dama, da potencial primeira a cargo majoritário no Executivo, dada a ligação muito estreita que há entre marido e mulher, eu acho que qualquer medida abonadora que se faça a figura da primeira-dama, que é uma figura especial, diferente de filhos, de irmãos e de outros parentes, nós estaremos reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral para apreciar se houve ou não o abuso. Aí, cada caso, claro, aí sim, vamos examinar se o abuso realmente aconteceu ou não, como fazemos em qualquer caso onde somos competentes. Mas podemos avançar para adotar, então, a tese de que a competência da Justiça Eleitoral, reconhecemos a competência da Justiça Eleitoral para examinar qualquer ofensa desabonadora que se faça, ou em regra, qualquer ofensa que em regra se faça durante a campanha eleitoral a essa figura tão particular, tão ligada à pessoa do candidato, que é a potencial primeira-dama, quando o candidato é a cargo majoritário no Poder Executivo. Acho que podemos, senhor presidente, firmar essa... Seria tanto... Não para vereador, deputado, não é isso. Seria cargo tanto majoritário no Executivo. Para a primeira-dama, como o primeiro cavaleiro, ou príncipe consorte. O cônjuge. Ou companheiro. senhor presidente, quando votei... Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel,
eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano e proclamo o resultado. Presidente. Então, o tribunal, por maioria, preliminarmente fixou a competência da Justiça Eleitoral na análise da matéria, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator e o ministro Raul Araújo. No mérito, por maioria, deu provimento ao recurso e julgou procedente a representação para condenar as representadas ao pagamento individual de multa no valor de R$30 mil para cada um dos representados, nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o ministro Raul Araújo, que fixava a multa no valor de R$10 mil, e vencida a ministra Isabel Galotti, que negava provimento ao recurso.